tarde. Que alegria estar com vocês, gente. Começando hoje um pouco mais cedo, o nosso Bendita Hora. Um pouquinho, você já sabe, né? A nossa rotina aqui. Tem um jogão de bola da Copinha aqui na tela da Rede Vida de televisão. E hoje demais. Hoje nós vamos falar sobre mercado e economia. Um assunto que achamos muitas vezes que é distante de nós, né? Não, eu não sou disso, não é o meu meio. Mas olha, entendendo isso, nós vamos ter um entendimento de muitas outras coisas. Para falar sobre isso para nós, hoje eu vou trazer aqui um grande amigo. É um grande amigo mesmo. Eu conheci, inclusive, acho que está fazendo aí meio ano, mais ou menos, mas fiquei encantado com a história pessoal dele, rodou o mundo, trabalhou, tem muita experiência. E olha só a ficha desse meu querido amigo, gente. Estou falando do Vandick Silveira, ele é economista, tá bom? PhD em economia, atua também como empresário, investidor, consultor e palestrante, tá legal? Comentarista econômico da BMC News, tá bom? CEO da Humanitá Digital. Uma experiência fantástica. Eu acho que desde a... E com isso eu não estou dizendo outra aqui, não. Estou dizendo assim, passando por todas as camadas da sociedade, todos nós precisamos realmente entender um pouco do que é essa máquina que nós chamamos de economia. Mas antes de a gente começar, quero fazer uma reflexão com você. Põe aqui na telinha, por favor. Vamos lá, reflexão do dia. Todo dia a gente prepara alguma coisa para você. Ouvi dizer que existe paraíso na Terra. Ouvi dizer. Mas aonde que é esse paraíso, gente? Está aqui, essas quatro imagens para nós, né? O mistério da celebração da Santa Missa. Se nós tivéssemos olhares espirituais, nós viríamos naquele momento que o padre consagra, que levanta a hóstia consagrada, o cálice santo, nós veríamos, é que nós não temos um olhar espiritual, o nosso olhar é humano, nós veríamos Jesus ali, em pé, ressuscitado, fazendo com que a gente possa ter o direito de viver cada dia melhor, gente. Então, saiba que o paraíso existe sim. Vai à missa, 1h e 15, ali é um momento de paraíso para todos nós. Nós temos o direito, não apenas o dever, porque é um mandamento, nós temos o direito de viver esse momento que é fantástico. Ainda mais quando vai a família toda, marido, mulher, as crianças, toda a família, quando você senta perto de um amigo da infância. Isso é uma maravilha. Então, vá à missa, viu? Mas vamos falar do assunto de hoje, eu já vou chegar aqui perto do meu convidado. Boa tarde, Vandick. Que legal, cara. Boa tarde, Dunga. Boa tarde a todos vocês. Um enorme prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. De verdade, viu? Bacana. Para mim é uma alegria muito grande. Eu sempre quis trazer você aqui, porque o nosso público, ele é interessado nas coisas, sabe? Ele, além de rezar, de fazer as novenas aqui conosco, de participar de toda a programação, mas é um povo que quer saber das coisas. E tem alguns mitos aí da economia que eu queria te perguntar, mas eu quero te deixar também bem à vontade para navegar no assunto. Eu quero lembrar que nós teremos o programa hoje um pouquinho mais curto, apenas 20 minutos, mas amanhã o Vandick também estará conosco aqui, tá legal? Então nós teremos 2 tempos aqui com ele, tá legal? Depois teremos uma prorrogação, não acredite, na sexta-feira à noite, tá legal? Vandick, eu queria perguntar primeiro, a gente ouve muito falar de dólar que subiu, né? Ou a nossa moeda que abaixou em relação ao dólar. E muitas vezes a gente não sabe, é o dólar que sobe ou é o dinheiro que desce? Qual que é essa relação? Para quem é leigo, está em casa, queria saber. Dessas moedas que tem no mundo e para que você faça trocas entre essas moedas. Se o mundo tivesse apenas uma moeda, como é o caso da Europa, tem o euro, oscilações no preço da moeda. E moeda, meus caros, ela tem preço. O preço da moeda é o valor dela relativo em outras moedas, o dólar para o euro ou o dólar para o real e vice-versa. Por exemplo, se tiver muito dólar
navegando aqui dentro do Brasil, ou seja, se tiver muito investidor, a tendência do dólar é cair? É exatamente isso. Quando existe uma oferta excessiva do dólar, quando a gente vende muita commodity, muita soja, muito café, muito minério de ferro, o Brasil muito pujante, como foi 2023, esse dinheiro entra, o estrangeiro quer comprar, nós queremos dólar para poder comprar coisas do exterior, produtos e serviços, e esse dólar, ao entrar, ele faz com que o real fique relativamente mais escasso e o dólar mais disponível. Aí a relação do câmbio baixa, baixa comparado com o real. Quando nós estamos pujantes, com o real muito valorizado, e vai todo mundo para Disney, como dizia o Paulo Guedes, vai todo mundo comprar lá fora, a gente começa a importar muito maquinário, a gente começa a importar muitos bens, serviços, a gente exporta muito o dólar fica mais escasso no mercado e, portanto, ele se torna mais caro. De uma maneira bem simples, essa é a relação de câmbio entre todas as moedas. Obviamente, existem muitas complicações, mas o que você precisa saber em casa para pensar nessa dinâmica é exatamente isso, a oferta e a demanda por moedas diferentes. Aí também tem aquelas complicações com taxa de juros. Quando a taxa de juro aumenta, significa que os títulos do governo de um país pagam mais. Então aí vem os investimentos, porque a identidade macroeconômica tem a ver com o câmbio, né, que tem a ver com a troca de bens e serviços, né, importação, e também tem investimentos e internacionais. Então, quando aqui a taxa de juros é muito alta, como está e tem estado há um certo tempo, os estrangeiros vêm comprar esses títulos do Tesouro Brasileiro. E dessa maneira entra muito dólar e o que acontece? O dólar se transforma numa commodity, porque dinheiro é uma commodity, muito numa commodity, abundante, uma commodity, muito a relação tipo um real, muito a relação tipo um real valoriza. Agora, deixa eu perguntar, para quem está em casa agora, por exemplo, a dona de casa, nossa, Vandic, você é muito inteligente, né? Mas me fala aí, Vandic, e os juros, Vandic? Como é que eu trabalho com isso? Mas segura essa resposta. Estamos de volta, gente. Hoje o assunto é mercado e economia. Quem está comigo aqui é o Vandic Silveira. Ele é economista. Estava contando aqui para mim nos bastidores como é que ele entrou nesse mercado. Lá no programa Acredite, numa sexta-feira dessa, ele vai estar lá, vai contar toda essa história. Mas eu tinha feito uma pergunta para ele, que quem está em casa, né, quer saber, Vandic, esse tal de juros, Vandic, me deixa louco, como é que funciona isso? Como é que será que um dia nós vamos poder viver como determinados países que têm juros anuais assim baixíssimos? Como é que funciona isso, Vandic? Olha, eu vou mostrar para vocês da maneira mais simples que existe, porque juros é um negócio que pode se tornar um discurso, uma conversa muito obtusa e pesada. Juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Do mesmo jeito que você preço, né, o tagzinho no seu sapato, no seu globo, na sua taça, tem a tagzinho quanto custa, o juro é o preço do dinheiro. E ela é a diferença entre o poupador, aquela pessoa que não consome todo o seu dinheiro, né, que investe esse dinheiro, e o consumidor que consome além daquilo que ela ganha. Então o juro serve para que pessoas e governos possam consumir além da sua restrição de orçamento. A gente fala muito de restrição orçamentária no Brasil hoje, porque nós estamos falando em déficit primário, quer dizer, o déficit do orçamento. O Brasil, de maneira única, praticamente, há muitos e muitos anos, muitas décadas, tem um problema de consumir, de gastar mais do que ele gera em recursos, tanto investimento, está para o governo, por um dia, uma taxa anualizada, é o que a gente chama de Selic. E a Selic é o dinheiro, né, o custo do dinheiro para emprestar para o Tesouro Nacional e todos os outros juros
inclusive o juro para pessoa física, cartão de crédito, CDC, até mesmo o carnezinho da quitanda. Tal, da padaria tal. Exatamente. Tudo isso advém, por isso que tem uma curva de juro. Juro mais baixo é do governo, porque teoricamente, tecnicamente, o governo não quebra, você e eu quebramos antes do governo. Então, por isso que você paga mais do que a taxa Selic, né? E essa taxa, ela condiciona todos os outros juros até a pessoa física. Então, eu prefiro emprestar para o governo, depois eu prefiro emprestar para as grandes empresas, que têm menor risco de quebrar, depois as médias empresas, depois as pequenas empresas, depois, em último lugar, a pessoa física. É por isso que custa tão caro para a pessoa física. Mas tem uma razão maior e mais relevante e que precisa ser entendida. O juro no Brasil é muito alto porque a maior parte do juro, a maior parte do crédito privado disponível na praça é consumido pelo governo. Então sobra muito pouco dinheiro para empresas grandes, pequenas, médias e pessoas físicas. Isso faz, com um mecanismo de oferta e de procura, você ter mais procura por dinheiro para consumo do que tem oferta. E onde acontece o equilíbrio disso? O equilíbrio disso acontece na taxa de juros. Se o governo equilibrar as contas e parar de consumir o crédito na quantidade e voracidade que consome, existe mais dinheiro na praça. Como tem mais dinheiro na praça, o preço desse dinheiro desce e a gente tem acesso a taxas de juros mais baixas. Bom, eu quero dizer para você que amanhã nós vamos continuar também esse papo aqui, tá legal? Tem mais assuntos aqui que a gente quer tratar. Mas deixa eu dar uma paradinha aqui. Você conhece o personagem Julius, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Esse entende de economia. Dá uma olhada só nessa cena. Vamos lá, roda pra gente. Olá. E aí, pai? Oi, papai. Oi, neném. A Tônia era filhinha do papai. O que tem um mingau de aveia? O Christian é muito grosso. E a pilantrinha sabia disso. Não precisa comer. Eu sei que você não vai jogar o mingau fora. Come aí. $2. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Menos isso. Eu acho que se nós soubéssemos o quanto custa tudo, ou se tivéssemos condição de precificar tudo que a gente consome ou gera durante o dia, nós teríamos um país um pouquinho mais conhecedor do que, como funciona o mundo. Sim ou não? Certamente. Esse é um dos maiores problemas e dilemas do Brasil, porque o Brasil tem um dos piores índices educacionais do mundo. E esse índice educacional medido do PISA, que acontece a cada 2 anos, para adolescentes até 15 anos de idade, mostra que o Brasil, ao invés de melhorar, continua atrás e piorando a cada ano. Esse último PISA, a gente melhorou relativamente posição porque 2 ou 3 países não participaram do PISA. Então não é que a gente melhorou, é que ganhou por WO. Perdemos concorrentes. Exatamente. Então esse negócio é muito relevante porque entra na questão da produtividade, né? A gente não pode ter aumento de salário e renda se a gente não tiver aumento contínuo de produtividade. A produtividade faz com que você possa produzir mais no mesmo tempo ou mais em menos tempo. Isso aumenta a lucratividade do empreendimento e o dono do capital, o dono da empresa, o dono do investimento, ele vai dividir uma parte maior desses ganhos com as pessoas que trabalham com ele. Essa é a lógica e a beleza do capitalismo. Né? Ganha todo mundo, ganha quem partiu com o seu capital para se arriscar, empregar gente, pagar imposto sem nenhuma garantia. Essa pessoa busca e visa o lucro e tem pessoas que elas emprestam ou alugam o seu trabalho para essas pessoas, né, que são os capitalistas,
que somos nós, que trabalhamos para os grandes capitalistas. Nós alugamos o nosso trabalho, né? Ao invés da gente sair buscando emprego todo dia, a gente faz um contrato e eu minimizo o meu risco de não ter emprego amanhã, mas ter no dia um pouco menos do que eu poderia receber todos os dias, mas eu tenho menos custo de transacionar, buscar emprego todo dia. Olha, amanhã nós vamos continuar nesse exato ponto. A vida do empresário é uma vida dura? O que você acha? A gente dá uma paradinha aqui agora, mas amanhã Van Dijk está conosco, porque esse papo ainda vai longe. Curte agora. Amanhã às 16h45, tá legal? Depois do jogo. Hoje é antes, amanhã é depois. Fica agora com o meu clipe aí. Alô, você.